Isto não é real? O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Este é o mundo que você conhece. O mundo como ele era no final do século XX. Ele existe hoje apenas como parte de uma simulação neurointerativa que chamamos de Matrix. Você tem vivido em um mundo de sonho. Este é o mundo como existe hoje. Olha aí, rapaz. Estão entendendo a referência aí? Bem-vindo ao deserto do mundo real. Temos somente pedaços de informação, mas o que sabemos com certeza é que no início do século XXI, toda a humanidade se uniu para celebrar. Nós nos maravilhamos com a nossa própria grandeza quando criamos IA. Sua IA? familiar? Inteligência Se maravilhar artificial. com a Uma consciência própria singular que grandeza? gerou uma raça inteira de E a IA é máquinas. claro, né? Não sabemos quem atacou primeiro. Nós Mas o ou CERN eles. Mas sabemos é que a fomos soberba nós que humana, riscamos os céus. querendo se exaltar até mesmo Na contra o época, elas próprio dependiam Criador. da energia solar e acreditava-se que elas não poderiam sobreviver sem uma fonte de energia tão abundante quanto o Sol. Através da história da humanidade, temos dependido das máquinas para sobreviver. O destino, ao que parece, não existe sem uma certa ironia. O corpo humano gera mais bioeletricidade do que uma bateria de 120 volts e mais de 25 mil BTUs de temperatura corporal. Olha aí. Combinada com uma forma de fusão, as máquinas acharam toda a energia de que precisavam. Há campos, Neo. Campos sem fim. Onde nós, seres humanos, não nascemos mais. Somos cultivados. Durante muito tempo não acreditei. Então vi os campos com meus próprios olhos. Eu os vi liquefazerem os mortos para alimentar os vivos via intravenosa. E ali, encarando a pura e horrorosa precisão, consegui perceber a evidência da verdade. O que é Matrix? É controle. Matrix é um mundo irreal gerado por computador. Construído para nos manter sob controle. Ô, Neo. Para transformar um ser humano nisto. Não. Eu não acredito. Não é possível. Eu não disse que seria fácil, Neo. Bichão parecendo os gados Disse que do seria sistema verdade. nessa Pare. parte aí. Olha só que interessante, né? O paralelo que a gente consegue fazer. Não que literalmente é assim, mas o sistema da mesma forma nos prende numa espécie de Matrix, nos privando da verdade e sempre nos afastando do Criador. E como eles fazem isso? É só olharmos como as coisas ocorrem, né? Num mundo cheio de distração vazia, de inversão de valores, de polarização política, de entretenimento barato, de graça, vícios sendo vendidos como bala mesmo, né? A própria mídia empurra vícios para nós, né? Como casa de aposta, drogas, né, através da indústria artística, das músicas, pornografia também através da música ou da própria pornografia em si. Então, nos enche de lixo, né? Essa é a verdade, o sistema enche a gente de lixo, controla a nossa mente.
O sistema está em tudo, né? Até mesmo dentro da própria religião. A gente vê que hoje em dia a religião ela é um forte braço do sistema. E é uma coisa louca de se pensar, né? Que muita gente acha que na religião tá livre, né, do mundo, mas ainda não perceberam que o mundo está dentro da religião. Não só está dentro, como controla a religião. A gente vê que é um mero braço do sistema hoje em dia, que aliena as pessoas e prendem. Infelizmente, né? A religião que é para ser algo, né? Pelo menos a cristã, era para ser algo que as pessoas iam para buscar Deus, mas acabaram se perdendo no caminho e hoje em dia buscam vaidades, buscam palavras lisonjeiras, aprazíveis, né? Isso na Bíblia a gente vê lá no Antigo Testamento, né? Os profetas que profetizavam falsamente, falavam palavras de lisonjas, palavras aprazíveis para o povo de Israel, e o povo de Israel preferiu ouvir os profetas que profetizavam falsamente, porque eram palavras confortáveis, do que os profetas que realmente falavam a verdade. Esses aí foram até mortos, eram perseguidos, porque o próprio povo de Israel não suportava ouvir a verdade. Então, olha que paralelo interessante a gente consegue fazer com essa cena de Matrix, né? O controle, realmente o controle, um engano e o fato de sermos meras pilhas para o sistema, meras baterias, né, onde a gente é usado de alimento para esse sistema, né? Porque querendo ou não, o sistema pelo menos ainda depende da humanidade para funcionar, né? E você vê aí que somos como baterias mesmo, né? Onde a gente é escravizado. Eles nos escravizam nesse sistema de mentira, né? Nos escravizam nesse sistema político ridículo, onde o povo sofre tanta injustiça vindo da parte do próprio governo, enquanto o governo distrai a população alienada com esquerda e direita, a população se mata como população e os políticos estão no bem bom, comemorando com suas taças cheio de vinho, ou melhor, cheio de sangue do povo, né? Enquanto eles distraem as massas com esquerda, direita e polarização, eles não estão nem aí e eles comemoram, enquanto quem paga o pato somos nós. E somos nós que alimentamos o sistema, né? Com o nosso trabalho, com o nosso tempo, com nossa vida. Enquanto isso, o sistema só joga lixo pra gente, distração vazia, rouba a verdade o tempo todo, né? Nos enchendo de mentiras e realmente serve um prato de fezes com uma taça de chorume para a população comer e beber. Olha só o que diz em Gênesis 2:7. Olha o que está escrito. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Quando a gente vai para a passagem de Gênesis 3:14, olha o que diz. Então Yahweh, Deus, determinou a serpente, porque fizeste isso, és maldita entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre, e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Então a gente sabe que serpente é só uma figura de linguagem para o próprio Satanás. E, olhando essa passagem, juntando a passagem de Gênesis 2:7, né, quando você vê que Deus fala que a serpente se alimentará do pó da terra, e voltando para Gênesis 2:7, nós somos o pó da terra. Então, olha só, quer dizer então que a serpente se alimenta de nós, da nossa energia, da nossa alma? Muito para se pensar, né? E essa cena de Matrix nos remete a isso, já que o sistema se alimenta de nós, realmente, nos torna mera bateria. E, conhecendo esse sistema,
podre, claramente esse sistema trabalha a serviço da serpente. Isso é óbvio. Eles não escondem mais, né? Na verdade, eles escancaram. Hoje em dia só não enxerga mesmo realmente quem está muito alienado, preso nisso. Então você consegue ver que o sistema ele já jogava na nossa cara lá atrás a forma como ele trabalha. Somos apenas peões na mão do sistema, né? Uma fonte de energia. E a gente olhando tudo isso, eles conseguem roubar cada vez mais a nossa alma e nos prender nesse plano maligno do sistema. E também eu tava pensando aqui nos filmes de zumbi, como também remete à realidade, né? Quando você vê que os zumbis, eles correm atrás de pessoas vivas, né? Pessoas vivas, pessoas que têm cérebro, pessoas que pensam, mais ou menos dizendo assim, né? Olha que interessante, né? A gente consegue fazer um paralelo também, onde na realidade os zumbis seriam todas as pessoas alienadas pelo sistema e os seres humanos, né, os sobreviventes, seriam aqueles que ainda pensam, que não acreditam no sistema. E o vírus, né, no caso da realidade, é o próprio sistema. Acredito muito que esses filmes de zumbis têm essa finalidade, onde os zumbis fazem uma figura para pessoas alienadas e os humanos para as pessoas que não creem no sistema, né? Bom, mas isso é só uma especulação. Vamos reagir a outro vídeo aqui, só um pedacinho aqui da entrevista do ator do Morfeu, onde eles estão debatendo, né? Fazendo também um paralelo de Matrix com algo relacionado a Jesus. Olha só que interessante. Vamos ver aqui. Area from the side areas, mounted facing inward, are 14 drawings, paintings, relief maps of the 14. They're called stages of the cross. Got it. Okay. Yeah. And they're key moments in Jesus' life. And it's an early movie, really. Oh, the word movie doesn't even exist. Exactly. Right? But a sequence. But it's visual. It's a visual sequencing. Representation. Okay. Okay. And it's all of it. And it's he's tried under Pontius Pilate. He carries the cross. He's put up on the cross. He dies on the cross. Oh, yeah, okay? yeah, got it. So it's all that. You can look it up on any, Okay, you 14 can find stages it. of the cross. Yes. 14 bullets. Now. Interesting. And he dies. Right. Then he's resurrected. Resurrected, right It there. comes back more powerful than ever before. That's right. Is that not Jesus? Falando que o Jesus all Neo- Joining all the day. side of God. representação That's de Jesus. Jesus all day. All day. Yeah. All day, all night. Figura. So who's Trinity? Well, okay, so we got it like, In the Catholic, that would have to be Mary Magdalene. okay. But I'm thinking, let Well, me she not go does that take far. him to a sex club. That's where they meet. At the sex club. Was that a sex club? That's a sex club. No. Yes. They were just Maria dancing. Magdalena- No, it's a sex club. I If you missed- look behind and you look in, Era deep conhecida in the como background, prostituta, they didn't allow né? them to show all of that, but it's a sex club. Really? Okay. Mary Magdalene, right there. And who's Morpheus? Morfeu Batista. In the João Christ Batista, mythology. I aquele know, que I'm trying prepara to- o caminho de He's the Jesus. Baptist. John the Baptist? He's John the Baptist. Oh, because John the Baptist knows Jesus is coming. Yes, he knows who he And is. Que tá ótimo, é só esse trechinho aqui. Fazendo um paralelo, né? Não que seja inspirado em Jesus mesmo, mas é um paralelo. No Matrix, o Neo como um salvador, né? Quem vai libertar a humanidade da Matrix, mais ou menos assim, né? Então, tipo assim, a gente sabe muito bem que Cristo veio nos libertar realmente do jugo da servidão, da escravidão, né? E da escravidão do pecado, mas não só do pecado. Cristo ele veio nos libertar realmente desse mundo físico. Ele veio abrir nossos olhos espirituais para que não ficássemos presos apenas no físico, porque aqui realmente é uma prisão. E ele sabendo de tudo, né, que esse mundo físico seria controlado por um sistema maligno. Então, muita gente, né, principalmente dentro da religião, que está dentro do sistema, infelizmente, as pessoas acreditam que a liberdade que Cristo veio trazer é apenas do pecado, né? Quando fala do jugo da servidão, para você não ser escravo da sua própria carne.
E isso é verdade. Só que não somente disso, né? Não era só para as pessoas se prenderem nisso, de sair do jugo do pecado, como também sair do jugo da servidão do sistema, né? Mas aí você fala, mas como é possível a gente viver fora do sistema? Realmente, a gente está subjugado pelo sistema no físico. O sistema, ele realmente controla tudo no físico. Só que a questão aqui, a liberdade que Cristo veio nos trazer, não foi no físico. Ele veio nos trazer a liberdade espiritual. Então você sair da Matrix na vida real não necessariamente seria você derrubar esse sistema. Até porque quem vai derrubar ele é o próprio Messias e não nós. Mas ele veio nos libertar para que despertássemos, para que não fôssemos enganados pelo sistema. Então, uma pessoa que vence o sistema não é simplesmente uma pessoa que enriqueceu e não trabalha mais no CLT ou na escala 6x1, né? A mesma coisa. Mas sim uma pessoa que não se deixa enganar pela mentira do sistema e tudo aquilo que está englobado no sistema. Mídia, religião, política e tudo mais, né? Entretenimento, enfim, engloba tudo. O sistema engloba tudo. E por isso que a gente vê, né, que ele só nos entrega lixo e distrações, cada vez mais distrações para nós. Porque quanto mais estivermos presos em distrações, mais afastado da verdade estamos. Você vê que é muito comum as pessoas hoje em dia estar rolando feed numa rede social, vendo coisas banais que não agregam em nada, do que estar estudando, buscando uma melhoria, buscando até mesmo a verdade. Pergunta para as pessoas se elas preferem ler a Bíblia ou ficar 8 horas rolando feed no Instagram. Bom, isso aí não precisa nem responder, né? Porque a maioria maçante prefere ficar se distraindo com distrações vazias. Na verdade, né, o próprio corpo prefere ficar na zona de conforto. Isso é algo só para você ver como esse corpo ele é tão corrompido. Infelizmente, né, depois que veio o pecado no mundo, ele se tornou algo tão corrompido que, se for pelo nosso corpo, a gente realmente não quer fazer nada. A gente quer ficar só no conforto, né? E isso é algo do próprio corpo humano. Então, a liberdade que Cristo nos trouxe foi realmente dessa prisão do mundo físico, né? Porque, como eu falei, a gente não consegue derrubar esse sistema, porque quem vai derrubar é o próprio Messias. Mas a gente pode não ser enganado por ele. E como não ser enganado por ele? Simplesmente conhecendo a verdade. Eis que conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. É essa verdade que Cristo veio nos mostrar, para abrirmos nossos olhos e não sermos enganados. Eu quero ler a passagem de Gálatas 5, do 1 ao 3. Presta atenção no que diz, ó. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Tá? Aqui ele está falando do pecado, sim. Mas também ele está falando do jugo da servidão. Também da servidão dos homens, do sistema. Tá? E eu vou provar para vocês. Ó. Vamos continuar lendo e você vai entender o que eu estou falando. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá, se vos deixar de circuncidar. Presta atenção nessa palavra, circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele desse modo fica obrigado a cumprir toda a lei. Você sabe por que Paulo usou circuncidar aqui? Basicamente porque a circuncisão vem da lei de Moisés. Né? E a gente lembra que a lei de Moisés era uma lei regida pelos homens. É basicamente a lei dos homens. E por que ele fala não deixar se circuncidar? Justamente para não estarmos debaixo do jugo do homem, da lei do homem, mas sim
debaixo da graça de Cristo, né? Cristo é a nossa lei. Então, não se deixe circuncidar, tá? Não se deixe circuncidar. Não volte ao jugo dos homens, tá? Você repara que ele usa essa palavra e engloba muita coisa, né? Naquela época do judaísmo, que era debaixo da lei dos homens, a circuncisão era algo de extrema importância para o judaísmo. Era um mandamento, né? Dado pelo próprio Deus, mas que fazia parte da lei de Moisés. E devia ser algo a ser cumprido naquela época. Mas depois da graça, a gente tem que entender que a lei está no nosso coração. Então, não tem por que voltarmos. Então você repara que ele usa essa palavra para não voltarmos a nenhum jugo de servidão. A nossa obediência não se deve ao homem, mas sim a Cristo, a verdade, o verdadeiro evangelho. E para você obedecer o verdadeiro evangelho, você precisa conhecê-lo. Para conhecê-lo, você precisa ler as escrituras. Você deve a obediência somente ao Deus vivo. Ele é quem você deve obediência, não a lei de homens. A lei de homens pouco importa. Olha ao redor, olha o sistema como é corrupto, né? Porque se eles aprovam algo que vai contra o que Deus manda, então nós somos contra o sistema. E o sistema, na maioria, está contra o Criador. Então nós devemos ser contra o sistema. Não sejamos subjugados por esse sistema lixo, né, que só dá lixo pra gente. E quando eu falo sistema, é o sistema completo, tá? Sistema completo, inclusive o sistema religioso. Não deixe que o sistema religioso te entregue uma doutrina para você obedecer. Obedeça a sã doutrina de Cristo. Não permita que ele distorça as escrituras para inventar um monte de doutrina para você obedecer ele. Não, você não deve obediência a nenhum líder espiritual. A sua obediência é a Deus, somente a ele e mais ninguém. E para comprovar e para encerrar esse vídeo também, vamos ler a passagem de Romanos 2, 28 e 29, para você entender de vez e jamais voltar ao jugo da servidão e ser verdadeiramente livre em Cristo, tá? Vamos lá. Está escrito no 28. Portanto, não é legítimo o judeu que simplesmente o é exteriormente, nem é verdadeira circuncisão que é feita apenas fora do coração, no corpo físico. No 29. Absolutamente não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é realizada na alma do crente, pelo Espírito, e não apenas pela letra da lei. Para todos estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, o que vale é a circuncisão no coração, é a lei no nosso coração. Quando Cristo morreu, eu já falei isso em outro vídeo, eu vou repetir. Quando Cristo morreu, ele não aboliu a lei. Ele cumpriu a lei passou a ser ele. Pensa assim, Cristo morreu, toda a lei veio para dentro dele. E quando ele morreu, o seu espírito veio para dentro de nós. Então, a lei já está dentro de nós. Por isso que a circuncisão que vale para Deus não é a do corpo, mas sim a do coração. Então, ó como ele termina aqui, ó. Para todos estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Não se subjugue para homens, não se subjugue para a lei de homens, não se subjugue a um sistema feito por homens, onde a lei é feita por homens, mas sim verdadeiramente se subjugue à verdade em Cristo, tá? Defenda a verdade em Cristo, defenda o verdadeiro evangelho, independente do que o sistema fale. Como eu disse, se o sistema defende X e X é contra a verdade do Criador, então você vai para Y, entendeu? Não se mantenha no mesmo eixo do sistema. Não abaixe a cabeça, não prevarique perante esse sistema imundo, tá?
Conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Beleza? Então, vamos estar encerrando por aí. Se você curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Valeu!